27, vamos ler tão somente um versículo. Colossenses 1, 27. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a ele quis Deus dar a conhecer os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, ou Cristo em vocês, a esperança da glória. Podemos ler todos juntos ali? Vai não? Não vai não, não foi. Mas vamos ler dependente da tradução. Vamos ler todos juntos a parte B, onde vai falar Cristo em vós, a esperança da glória. Podemos? 1, 2, 3. Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor, eu quero te agradecer todo o teu amor sobre nós, toda a tua graça, podermos ser participantes da manifestação da tua graça e da tua glória nesse mundo, podermos ser instrumentos da esperança que há em Cristo para a vida de outras pessoas, que possamos todo o tempo todo cumprir isso que o Senhor tem nos confiado, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero primeiro trazer algumas informações sobre esse dia que a gente chama de Natal, 25 de dezembro. Eu não vou me detalhar nas explicações, mas eu quero trazer pelo menos alguns conhecimentos para que a gente tanto cresça no conhecimento, como diz a palavra de Deus, mas que também a gente tenha como responder, como Paulo vai falar a Timóteo, que nós tenhamos, Pedro também vai falar isso, que tenhamos como responder quando formos arguidos sobre a revelação, sobre as riquezas que há em Cristo Jesus, sobre o firmamento da nossa fé. Nós, como somente nós do Ocidente, temos essa data, né, para poder dizer que é o dia que a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. E eu algumas vezes aqui eu falei que é mais do que comprovado que essa não é a data provável do nascimento de Jesus. Nós, primeiro porque seria inverno lá em Israel. E quando a gente vai lembrar toda a história, foi dado um censo. E as pessoas que estavam em outras cidades, em outras circunvizinhanças, teriam que ir para o seu lugar de origem para poder dar censo, para poder dizer: estou vivo, estou aqui. E Roma jamais ia fazer isso no inverno, porque o inverno, a caminhada era tão difícil para os homens, para o ser humano, como para os animais. A distância de quilometragem era muito grande. Outra coisa é a gente vai lembrar que os pastores foram encontrar Jesus assim que ele havia acabado de nascer. E pastor, ele não estaria, os pastores não estariam cuidando das suas ovelhas no inverno. E mais ainda, deixar as ovelhas no frio para poder ir encontrar a Cristo, ao menino que havia acabado de nascer. Fora isso, quando a gente vai estudar 1 Coríntios 24, versículo 10, vai estar dizendo sobre como é que Davi dividiu os turnos dos sacerdotes. A cada um mês, 2 sacerdotes ocupavam esses turnos esses de 15 dias. E como eu disse, não dá para eu explicar tudo aqui, senão a gente ia perder os pontos e técnicos que a gente tem ali depois e a gente ia entrar no ano novo. Mas é só para a gente ter uma noção. Se você for ler em 1 Crônicas 24, 10 e vir acompanhando as datas, quando nós vamos ter sobre o nascimento quando Isabel engravida de João Batista, vai falar lá um mês de Quisleu, que era o mês que João Batista, que vai João Batista Zacarias, como sacerdote, estava no templo. E aí a gente vai ver que a cada sacerdote ele ocuparia um mês, na verdade, 2 sacerdotes em um mês, mas eles se repetiriam, porque dariam 24 vezes. Estão me acompanhando? Um mês dividido por 2, 15, então a gente tem 12 meses, deu
24 vezes de turnos, onde cada um completaria 2 vezes em tempo diferente. E quando você vai fazer a cronologia, quanto tempo que João Batista era mais velho do que Jesus? 6 meses. Então, nós vamos ver quanto tempo que a mulher fica grávida? 9. Com mais 3 meses dá quanto? 12. 12 é quanto? 1 ano. Então, no ano que Isabel engravidou, no ano e no mês, seria no ano seguinte, mas no mesmo mês, não é o ano, seria o nascimento de Jesus Cristo. Que quando a gente vai ver fazer as contas lá bonitinha, daria entre setembro, final de setembro e começo de outubro. E aí, pastor, eu não entendi nada, então vou te dar um desafio. Vai para casa, hoje ou amanhã ou depois, abre lá a 1 Crônicas 10, vai lá ver os turnos dos sacerdotes, vai lá quando Isabel ela engravida, que o anjo aparece para ela, ela vai ficar grávida, e vai estar lá falando o turno do sacerdote Zacarias, que é o pai de João Batista, e depois você vai e faz as contas, e você vai entender aquilo que eu estou te dizendo. Então, final de setembro, começo de outubro e outra, era outono. O tempo melhor que tinha para o pessoal caminhar, que a gente vai lembrar, que quem tinha um burrinho naquela época, tinha uma bis, né? Tinha ali uma motinha, que era a motinha da época deles. E a melhor época que eles tinham era primavera e outono. Só que outono ainda era melhor, porque era quando a gente vai ter a festa de Sucote. É quando o pessoal já colheu e já plantou e já colheu, e já vendeu. E é quando o pessoal está com dinheiro no bolso e pode sair por aí gastando no Natal e Ano Novo, ficam com esse negócio, né? Acontece no terceiro, essas coisas aí. Então, quando a gente vai pegar tudo isso, a gente vai entender que final de setembro, começo de outubro, é o mês provável, a data provável do nascimento de Jesus. E aí você pode perguntar, mas pastor, um dia, aí só se o anjo revelasse, o Espírito Santo mostrar, coisa que não aconteceu, pelo menos que a gente saiba até hoje. E aí você pode dizer, mas então, pastor, por quê? Se comemora no dia 25 de dezembro. Minha esposa me fez essa pergunta lá em casa. Aí eu falei para ela, na hora da pregação você vai saber. E às vezes ela dá uma colinha, né? Às vezes a gente dá, às vezes a gente não dá. Quando Constantino, no ano 312, no quarto século da nossa época, ele vai e sobe ao trono, sobe ao império e se torna o imperador de Roma. Ele vai ter que guerrear com o irmão dele. Guerreando pelo poder. Numa dessas guerras, ele vê um sol, uma grande luz. E ele vai dizer, pelo menos é uma daquilo que ele professou, que ele havia visto uma cruz. Só que quando a gente vai ler Plínio, a gente vai ler Flávio José, e para alguns eu posso estar falando dele, mas eu estou falando de historiadores que não eram cristãos, eram ateus. E eles escrevem sobre Jesus Cristo, inclusive, e aí vou abrir aqui um parênteses rapidinho. Até pouco tempo, havia ainda um grupo de pessoas que duvidavam da existência de Jesus. E uma das coisas que ele alegava para duvidar da existência de Jesus, aqui é um parênteses, tá? Era dizer que não tinha nada que comprovasse a existência de Herodes. E aí a arqueologia, você vai entrar e você pode ler na CBN, ela publicou que o arqueólogo, que eu não vou me atrever a falar o nome dele, que é difícil pra caramba, eles encontraram moedas cunhadas com o nome de Herodes. E agora não tem como mais ninguém negar qualquer coisa que a Bíblia traz. Inclusive esse arqueólogo, ele fala como é interessante a gente caminhar por Israel, a gente caminhar para a Palestina e saber que literalmente a gente está caminhando na história do povo de Deus e na história de Jesus Cristo, porque hoje
a arqueologia ela traz inúmeras comprovações sobre a existência de Jesus. E quando a gente vai falar do José, que era ateu, ele chega a falar dos milagres que diziam que Jesus teria feito, porque ele é ateu, ele não vai falar, mas ele chega a dizer, só que é inegável que homens morrem por causa dessa fé. Então, quer dizer, ele está, eu acho que ainda tem uma dúvida, eu acho que ainda vou contar para José mais que as coisas que ele fala assim, não creio, mas falando assim, eu não creio, mas é muito difícil, eu não creio sobre tudo que eu estou vendo, que eu estou acompanhando. Voltando ao que eu estava contando, havia, quando o Império Romano ele se estabelece mesmo como Império, eles adoravam ao Deus Sol. Inclusive, há um lugar até hoje um templo de adoração ao Deus Sol. Esse lugar ele tem uma parte propositalmente construída para ficar escura, que quando os soldados saíam dali de dentro, eles estavam de cara com o sol, para fazer essa adoração, essa referência ao Deus Sol, que é, quem sabe de inglês? Domingo em inglês, como ele fala? Então, é o dia do Deus Sol. Né? Os nossos dias da semana são todos pagãos, são todos em adoração a uma divindade pagã. Domingo, segunda, e se a gente for falar em espanhol, então, aí que a gente vai ver que está falando literalmente de deuses pagãos. Só que o Constantino ele não queria ficar mal com os pagãos, nem queria ficar mal com os cristãos. Então, para os cristãos, ele contava que ele teve a revelação de Jesus Cristo. E aí ele foi e mandou colocar uma cruz no escudo. Mas para os pagãos, ele falou que foi uma revelação do Deus Sol. E aí ele mandou fazer como se fosse um X. E aí quando você vai ver o escudo, se você vai pesquisar, o escudo ele vai ter ao mesmo tempo um símbolo que dá a entender que ele está adorando ao Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo dá a entender que ele está adorando ao Deus Sol. E aí algum grupo vai defender que o nosso domingo de celebração ao Senhor passou a ser domingo por causa do Império Romano. Mas há outro grupo que defende que passou a ser domingo porque os cristãos queriam se diferenciar dos judeus. Então, para não acharem que eles eram judeus, os judeus se reuniam no sábado, eles passaram a se reunir no domingo. Eu, particularmente, acredito nas duas hipóteses. Eu abraço as duas. E aí a gente tem agora o Deus Sol também sendo adorado. E tinha uma data chamada 25 de dezembro, que era o dia de comemorar a Deus Sol. Mas Constantino fala, mas eu também não posso deixar os cristãos de fora. Então esse também vai ser celebrado o dia do nascimento de Jesus Cristo. Então, para a gente que crê em Cristo Jesus, se tornou 25 de dezembro, o dia do nascimento de Jesus. Para quem é pagão e adora o Deus Sol, continua adorando então o Deus Sol. Que dia? 25 de dezembro. Ficou claro isso, gente? Deu para entender? Isso é só para a gente trazer um conhecimento para poder a gente compreender que como o Evangelho ele vai muito além de datas. Quando Jesus nasce, ele não está preocupado mais com datas, com dias, com festas, porque todo dia é dia de adorar ao Senhor. Isso é tão forte para a época, porque quando a gente fala aqui, a gente já nasceu numa era cristã, para a gente ser um pouco tranquilo de entender, um pouco fácil de perceber. Mas para a época de Jesus, isso era como uma loucura. A gente dizer primeiro que vai adorar alguém que ressuscitou, porque era inimaginável alguém ressuscitar. A gente só vai ver ressurreição quando Jesus Cristo vem e começa a ressuscitar os mortos, e depois ele mesmo ressuscita. Mas o que é tão interessante
Jesus falou: olha, esquece esse negócio de geografia, esquece esse negócio de construção feitas por mãos humanas. E a gente canta, né? Como é que é? Deus não habita em templos, nem em templos feitos por mãos. Ele chega nisso, não tem a ver, não é Jerusalém, não é Samaria. Vai chegar a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E isso é tão forte que o salmista já declarava que toda a terra pertence ao Senhor, que toda a terra está cheia da glória de Deus. Se é toda a terra, então é em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora, não tem nada mais que mudar. Mas isso é interessante, até a gente cristão, quando chega 25 de dezembro, a gente fica mais sensível. Até presente em Portugal, é sério. Olha tu que é um milagre que essa data faz. Tem gente que nunca abraçou, mas abraça nessa época. Tem gente que não vai na casa de ninguém há 500 anos, mas virou Natal, eu tenho que ir na casa de fulano, eu tenho que ir na casa de ciclano. Porque, lamentavelmente, nós nos tornamos pessoas movidas por ocasiões. Nós ainda não somos pessoas, com as exceções, que são movidas pelo Espírito. Por isso que Jesus fala que o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é mesmo nesse mesmo texto que ele vai dizer para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. O que ele está dizendo? Que todo dia você tem que deixar fluir de você a essência de Jesus, a essência do Espírito, o significado de que Jesus um dia nasceu, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que ele fez algo muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo e a gente às vezes não atenta. Olha o texto que a gente leu. Olha só o versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer. A ele quem? A Jesus. Deus Jesus a conhecer. O mistério que esteve oculto, ele foi revelado. E vai dizer, Deus nos permitiu conhecer. Ele fez com que eu e você, principalmente, não somos judeus, que não nascemos na Judéia, somos aqueles chamados pagãos, índios, onde o Romanos vai dizer que nós somos enxertados na videira. Ele permitiu, porque em João ele disse que ele veio para os céus, mas os céus não receberam. Mas todos aqueles que não receberam, nos deram o direito, o poder, a autoridade, a graça, a misericórdia de serem chamados filhos de Deus, que somos eu e você, amém, amados? Só que ele vai dizer que isso é muito mais profundo, se de fato somos filhos de Deus. Olha o que ele continua dizendo. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo onde? Em vocês. Cristo em vós. Esperança da glória. Preste atenção. Um dia, Jesus nasceu numa manjedoura. E aí, outra vez, eu vou trazer alguns conhecimentos que eu quero abrir um parênteses rapidinho. Quem aqui tem mais de 60 anos? Gente, por favor, não dá presente, não entendi nada para você, não. Tem mais de 60 anos. Vocês vão lembrar, e eu não peguei como vocês, mas a minha esposa sabe disso, eu sou daquela época de escrever cartinha, né, amor? Escrever cartinha. Quem lembra dessa época? Sabe que você escrevia a carta dependendo das palavras, das gírias, né, das frases de efeito que estavam na época. Você escrevia colocando aquilo que era do teu convívio. Um exemplo, vocês têm a palavra aqui, como é que é? É isso? Não. Eu estou aprendendo esse negócio. Se a gente pegar alguém do Rio que chegou aqui agora, que não sabe nada disso, e você vai falar colocar e vai falar assim, ó, onde tem a legenda? Traduz, por favor, esse negócio. Então você vai escrever dentro da sua época, dentro do seu contexto, e as nossas cartinhas eram assim, não era, gente? A gente vai ver às vezes a gíria aí dos nossos filhos, e vai
e explicar para essa criança o que significavam aquelas frases, aquela palavra, o que significava aquele ditado popular. Por quê? Porque ele não está acostumado, não faz parte do vocabulário dele. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender que ela não foi escrita no ano de 2023. São 1500 anos que perpassam para que a Bíblia seja escrita. São 1500 anos de Gênesis até Apocalipse, para a gente ver o que a gente tem de hoje. Então, tu imagina em mim, eu falei 60 anos, tu imagina em 1500 anos, quantas coisas não foram mudando nesse processo. Por que eu estou falando isso? Porque onde Jesus nasce, isso é comprovado até hoje, a cidade de Belém, ela é pequenininha, não tinha cerca de 1000 habitantes, não tinha 1000 habitantes. Hoje nós temos igrejas com 3.000, 5.000 membros por aí. Lá não tinha 1000 habitantes numa cidade. Quando a gente vai ver a palavra em grego, que fala que não tinha hospedagem para Jesus, não é a mesma palavra em grego quando a gente vai lembrar da passagem do bom samaritano, que fala que pega o rapaz que havia sido espancado e levado para uma hospedagem. Onde está lá na passagem do samaritano, em Lucas, está falando de hospedagem como a gente entende, né? Um hotel desse aí, uma pousada dessa. Mas quando a gente vai ler na passagem do nascimento de Jesus, não é esse tipo de hospedagem. Entendam, por favor, amados. As casas, normais das casas na época de Jesus, elas tinham para moradia um cômodo só. Abaixo, quem aqui tem um quartinho da bagunça em casa, né? Aquele cômodozinho, né? Que você limpa hoje e amanhã está igual ou pior do que você, né? Aquele quartinho da bagunça e tal. E embaixo tinha um cantinho da bagunça, onde eles botavam a ferramenta, essas coisas todas. Quando era inverno, era lá dentro que os bichinhos ficavam, e também à noite, mas quando era dia eles ficavam do lado de fora. E normalmente havia uma escada e ali era um cômodo só. Por favor, gente, eu não sei até como eu estou pegando aqui para vocês, então eu estou querendo trazer o que eu tenho de conhecimento para vocês. Lembra quando Jesus fala que as boas obras, elas são como uma lamparina que você coloca no centro da casa, mas como uma lamparina só vai iluminar toda a casa? Porque a casa só tinha um cômodo. Quando ela tinha, a pessoa que tinha uma situação melhor, ela tinha dois, que eram o de cima, que é essa passagem que está falando do nascimento de Jesus, de estalagem, que está dizendo que é o lugar de receber hóspede. Era o lugar onde você recebe o visitante, inclusive, é costume até hoje, né? Entre os beduínos, entre os muçulmanos, entre os judeus, a pessoa chegar e você lá, o pessoal te receber, inclusive se eles te convidam para comer, você não aceita, é uma afronta para eles. Você está rejeitando aquela pessoa. Então, eles, quando tinham uma condição, eles tinham um lugar de hospedagem. Há uma grande linha de teólogos, e eu concordo com eles, que vai dizer que, muito provavelmente, Maria e José foram para a casa de algum parente para poder estar lá. Por quê? Porque ela estava perto de dar a luz. Ela sabia que não tinha hospedagem e eles não eram ninguém de recursos. Só que quem lembra como foi para Maria quando ela engravidou? A população recebeu valor? Uma mulher que é uma menina que engravida e não é casada. Aí a gente vai pegar o Wesley, que está lá em Linhares, e aí chega lá Maria, que para Wesley, o que aconteceu? Ela é uma perdida, não é? Porque ela engravidou sem estar casada. Então ela é uma perdida. E ela chega lá na casa do Wesley e não tem lugar para estar, porque está a casa lotada. E o Wesley não está tão satisfeito com ela, que dá uma pancadinha dela, né? Aí fala, tem um lugar lá onde os animais estão.
Vocês não querem ficar lá? Não. Consegue ter a noção de como o teu Salvador nasceu? De como ele veio ao mundo? Como pais rejeitado pela própria família, sendo obrigado, no caso da mãe, a carregar perto de nascer durante muito tempo por causa de incêndios, teve que fugir depois de nascido, quando Herodes manda matá-lo, mas voltando para o nascimento, ele chega na casa de um familiar, que tu pensa, pelo menos aqui, meu filhão vai nascer, tranquilo, e Maria tivesse sabido que estava nascendo, era o Salvador, aquele que a gente deu no começo do culto, de Isaías 9:6, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que todo rei estará sobre o seu ombro. É esse que vai nascer. E vira o familiar falar: só tem lugar lá com os bichinhos. E tudo indica que havia um lugar, aqui você está fazendo, deve entender isso, né? Eu não sei o nome daquele lugar onde você bota água, bota ração, né? Coxo, então. Tudo indica que ali, que a gente hoje chama de coxo, que Jesus nasceu, que foi dado à luz. E ele nasce ali. E aí depois a gente vai conhecer, se você ler Lucas, vai dizer que quando bom para poder buscar, os magos vão dizer que eles foram para a casa. Eles foram direto para a casa, porque ele nasceu numa casa, só que junto com os bichinhos, rejeitados pelos próprios, muito provavelmente pelos próprios familiares. E aí você fala: poxa, acabou o sufoco? Acabou nada. E aí tem 3 homens que são direcionados por uma estrela. Amém, amados? Mas estrela anda? A minha esposa falou essa andar, né? Quando a gente vai estudar, e lá vai estar falando sobre magos, quem estuda principalmente a Idade Média vai saber que os que hoje a gente chama de astrólogos, eles eram chamados de bruxos, feiticeiros, magos, né? Porque até a ciência entender que isso é uma capacidade científica, o negócio foi feio. Eles eram, inclusive, muitas das vezes assassinados. E esses homens que tiveram essa revelação no século II, já era unânime no século II da nossa época, que eles foram guiados por um anjo. Só que ali na hora de escrever dentro da cultura que eles tinham, a revelação não foi deles, a revelação foi dos magos. Então eles escreveram que foi uma estrela, mas tudo indica que foram anjos que os guiaram. E aí quando eles chegam lá, ficam sabendo que Jesus já tinha quase 2 anos. Então entre 1 e 2 anos, e ele manda de novo. E de novo, quando Moisés, o libertador do povo do Egito, ele está nascendo, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Quando o libertador de toda a humanidade está nascendo, manda matar o menino de 2 anos para baixo. Entenda, o nosso adversário nunca quer que você seja livre. Toda vez que o libertador aparece, ele tenta matá-lo. Só que a Bíblia nos ensina, através do libertador, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada pode trabalhar a obra do libertador, a não ser que você não queira ser livre. Mas se tu quiseres ser livre, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está presente aqui para te libertar, para a glória do nome dele. E aí tentam matá-lo, mas não conseguem. E aí eu queria entrar numa outra parte que não vou entrar, mas era para falar do nosso calendário. Deus, na verdade, a gente estaria aí no ano de 2028, mais ou menos, então no ano de 2023, porque havia um calendário romano, e depois, no ano quinto, esse calendário romano, através de um padre, ele muda. Depois, no ano 16, é descoberto que ele fez um cálculo errado, mas eu não vou entrar nesse pormenor, que eu quero me ater agora em
5 minutos, 8 minutos para falar sobre o que de fato eu quero falar. Porque esse Jesus todo que a gente falou aqui, que sofreu esses, numa linguagem bem popular, que eu não sei se é que se usa, sofreu esses perrengues todos, até para nascer, até para a mãe dele engravidar, para provar que era do Altíssimo que ela havia concebido, de o marido querer fugir, ter uma revelação. Só que eu digo para todo mundo que teve a revelação, foi José. O pessoal tudo achando que eles estão no erro. Eles enfrentaram tudo isso. O nosso Senhor nasce, cresce, vira um mestre como ninguém jamais viu, a ponto de ouvir: ninguém ensina como ele. Andou por esse mundo, não teve nenhum poder humano, não frequentou nenhuma faculdade, não foi nenhum político, nunca teve riquezas, mas a história está dividida antes dele e depois dele. O nome que quem andar para dividir tem que dizer que é por causa dele. Ele mudou a história, ele muda a vida e continua mudando a história, e assim será até aquele grande dia. Louvado seja Deus. Esse homem cresce, ele caminha poucos quilômetros de onde ele nasceu. O teu Jesus nunca fez essa distância Rio Espírito Santo como eu fiz. Ele nunca fez a distância Rio Peru como eu fiz. O lugar onde ele trabalhou, onde ele viveu, onde ele operou, foi pequenininho. Não existia internet, não existia telefone, mas o Evangelho está sendo pregado nos 4 cantos da terra, porque esse nome é todo o poder. Esse homem, ele cresce, ele vai contra tudo, até os dogmas da religião. Os religiosos estão contra ele, os judeus depois se tornam contra ele, depois de morto, os romanos se tornam contra ele. Mas quando nessa época que os judeus estão contra eles, os romanos estão contra ele, vem Paulo escrever à igreja de Colossos e diz: esse Jesus, ele foi revelado. Ele era um mistério que estava oculto, mas agora continua habitando em você. Tu consegue entender isso? Cristo habitando em mim. Agora não vão achar numa manjedoura, não vão achar pregando numa sinagoga, não vão achar num templo qualquer que seja, não vão achar nem sequer no templo chamado da igreja metodista, vão achar em mim e em você. E diz que se esse Jesus nasceu em você, está crescendo em você, habita em você, é esperança para todo aquele que hoje está perdido, a fim de que venham crer e ser salvo. A gente comemora o dia 25, a gente engorda, a gente compra roupa nova, a gente faz capitalismo aí prosperar pra caramba, a gente vem aos cultos para ver uma cantada de uma coisa linda, que eu amo pra caramba dessa. Eu sei porque Deus não me fez cantar, porque se eu cantar você desvio, todo mundo sabe disso, né? Eu não sei porque ele fez isso comigo, mas a gente se alegra nisso tudo. Só que Jesus Paulo está dizendo que isso é uma realidade todos os dias onde você estiver. Se você está na faculdade, tem que ser Cristo em você, esperança para aqueles que estão ao seu redor. Se tu estás lá na barbearia do rock, tem que ser Cristo nele, esperança para aqueles que entraram naquele lugar. Se você está na sua família, na faculdade, deixa Jesus nascer e crescer em você, a fim de que outras vidas saibam que Jesus é o Senhor. Não adianta comemorar um dia. Essa festividade ela tem que ser todo o tempo. Ela tem que ser a mesa com a sua vida familiar. Ela tem que ser até perto daquele que te odeia, que te recrimina, que te vê Cristo em você. Como Pedro disse: se tiver que falar mal, fale da vontade de Deus que habita em você, fale por causa das tuas boas obras em Cristo Jesus. Celebrar Cristo é muito mais do que uma data, é uma existência. E a Bíblia é tão profunda que fala que esse mundo que a gente tem que estar perdido, a esperança da glória de Deus, aquilo que Isaías disse que Jesus teria a obra das suas mãos e ficaria satisfeito em Isaías 53:11, está dizendo que isso tem que acontecer na minha vida e na tua vida. Então, em nome de Jesus, deixa Jesus nascer em você de verdade, que não seja
seja religião. Eu não consigo entender como Jesus nasce em pessoas, se é que é Jesus mesmo, e as pessoas se calam, não falam isso para ninguém. Eu não consigo entender como Jesus nasce em pessoas, se é Jesus mesmo, e as pessoas se contemplam em grupinhos religiosos numa denominação com o nome na parede. Eu não consigo entender pessoas que dizem que Jesus nasceu espacialmente, que se tornam arrogantes, prepotentes, que levam Jesus de qualquer maneira, que vão empurrando uma barriga como isso fosse uma coisa qualquer. Na hora que me der vontade, eu vou lá e levanto a bandeira do meu time. Na hora que eu tiver condições, eu vou lá e compro o ingresso para poder assistir o jogo. Não é isso. Celebrar Jesus é celebrar a tua existência. Quer seja pela sua vida, quer seja pela tua morte em nome de Jesus, porque a morte já foi tragada. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Acabou. Sabe, nada contra as festas, nada contra, vamos celebrar. Vamos aproveitar a sensibilidade das pessoas, está falando para elas que Jesus de fato nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Inclusive, durante muito tempo, os ateus quiseram falar que não existia a crucificação como a Bíblia diz, que os romanos não faziam isso. E aí, no século XVIII, acharam uma alçada com a crucificação tal como está, inclusive. Isso depois de um tempo de anos, suscitou o filme com Antônio Bandeiras, que acho que o nome do filme é O Corpo, onde eles vão querer dizer que aquele corpo era de Jesus, só que tinha o nome da pessoa que ali havia morrido. Ele morreu, mas a tumba está vazia. Está vazia porque ele preferiu habitar em mim. Ele preferiu falar: olha, é Cristo na Rosana, na Serileia, no Catu, na Helena, na Irani. É Cristo em nós. Para que isso? Esperança da glória. Esperança é dizer: olha, não tem nada perdido, ao contrário, Apocalipse está escrito que esse que morreu e ressuscitou, ele é o único que é digno de abrir o céu. E vai dizer que os que estão lá escritos vão ser multidões de tudo quanto é canto, raça, tribo, nação. E vão todos ocupar a Nova Jerusalém celestial. Aí não tem Deus só? Está dizendo que lá não precisará de sol. E a glória dele ilumina todas as coisas. Esse Deus que está dizendo: olha, eu de fato não fiz homem. Nasci de uma mulher nova, 14, 15 anos. Mas eu agora faço de todo mundo a habitação do meu espírito, a habitação da minha presença, para que todos os dias eu seja celebrado, fazendo com que outras pessoas saibam que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser Feliz Natal. Que o Senhor nos abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Fiquem felizes que aquele relógio está parado, então nem sei que hora tem, então ninguém pode falar: pastor, estou passando a hora lá. Vai dar 7 horas ainda. Minha esposa falou que 9 e 5, então vamos estar rápido, né? Vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir, enquanto que a gente vai orar, que eu sei que está em cima da hora, gente, mas que o pessoal aí da cantada falasse, tocasse aquele hino que daqui a pouco falando que ele é Jesus. Ai, vem para cá e vai lembrando, foi o terceiro hino, se eu não me engano. Vamos orar ao Senhor enquanto o pessoal vem para cá. Enquanto eles vêm, vai falando com Jesus. Vai entendendo que Deus te chamou para que, através da sua vida, o Senhor Jesus
fosse revelar que essa é a esperança da glória. É Cristo em mim, é Cristo em você. Vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, eu não consigo entender este amor, mas eu aceito. Não consigo entender como o Senhor, sabendo que somos falhos, pecadores, o Senhor enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O Deus Trino, através do Espírito, aqui tem pessoas falhas como nós somos. Isso nos faz reconhecer que vaso é de barro, mas a excelência da glória é o Senhor. Isso nos faça compreender que o Senhor vem nos molda e coloca em nós um formato que lhe apraz. Isso nos faça entender que outras pessoas têm que olhar para esses vasos limitados, talvez não tão belos como outros gostariam de ver, mas que possam ver a beleza do Senhor em nós, que possam encontrar a esperança da vida eterna, a esperança dos pecados perdoados, a esperança, Senhor Deus, do nome escrito no livro da vida através das nossas vidas, que possamos celebrar a Cristo enquanto respirarmos, que possamos exaltar e glorificar o nome dele, enquanto em nós o tempo de vida, porque também sabemos que quando formos arrebatados, continuaremos a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Te louvamos por tamanho amor e te agradecemos porque até que o Senhor tem nos ajudado. Eu quero agradecer aos que nos visitam, tem duas irmãs ali que eu não conheço, que não choram, sejam bem-vindas em nome de Jesus, amém? A gente vai cantar e depois a gente não, tá? A gente pode deixar, vou fazer eles vão cantar e depois a gente está terminado em nome de Jesus, amém?